Titanic. O que não querem que você descubra. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. O Titanic não foi apenas um navio que afundou em 1912. Ele se tornou o palco de uma das maiores tragédias da história moderna, um símbolo de arrogância humana diante da natureza e, ao mesmo tempo, um mistério que ainda gera teorias, dúvidas e conspirações mais de um século depois. O que pouca gente sabe é que os relatos oficiais que você conhece não contam toda a verdade. Existem informações escondidas, registros apagados e testemunhos esquecidos que mostram um lado sombrio dessa história que nunca chegou ao grande público. Quando o Titanic partiu de Southampton rumo a Nova York, a bordo não estavam apenas ricos e pobres em busca de uma travessia segura. Estavam também pessoas influentes, documentos sigilosos e, segundo teorias, interesses que iam muito além de uma simples viagem inaugural. Por trás das manchetes da época, existiam pressões políticas e financeiras que poderiam explicar o que realmente aconteceu naquela noite gelada no Atlântico. Você já se perguntou por que tantos relatos de sobreviventes foram ignorados, como se não tivessem valor? Ou por que certas peças do navio jamais foram mostradas em investigações oficiais? Há algo estranho quando um evento tão catastrófico, com centenas de testemunhas, apresenta tantas lacunas e tantas versões conflitantes. O Titanic pode ter afundado por um iceberg, como todos aprendemos na escola, mas há quem diga que essa versão foi apenas a superfície de um segredo muito maior. Neste vídeo, você vai descobrir fatos que parecem ter sido deliberadamente apagados da memória coletiva. Vamos explorar documentos pouco divulgados, teorias que ligam o Titanic a disputas de poder mundial e segredos que mudam completamente a forma como você enxerga o naufrágio. Não estamos falando de meras curiosidades, mas de detalhes capazes de reescrever a própria história do século XX. Prepare-se, porque daqui em diante, cada revelação vai desafiar aquilo que você acreditava saber. E talvez ao final, você perceba que o verdadeiro mistério do Titanic nunca esteve no navio em si, mas no que tentaram esconder de todos nós. O Titanic é lembrado mundialmente como um navio luxuoso, grandioso e indestrutível, que encontrou seu fim trágico em uma noite gelada no Atlântico. Mas essa versão glamorizada, repetida em livros, documentários e até mesmo no cinema, nunca mostrou a realidade completa. A história oficial foi moldada para ser um mito, um conto épico de arrogância humana derrotada pela força da natureza, mas o que ficou de fora é tão ou mais importante do que aquilo que nos foi contado. O Titanic não era apenas um navio, era um símbolo cuidadosamente construído para impressionar o mundo. E o naufrágio, embora inesperado para a maioria, abriu espaço para manipulações e silêncios que ajudaram a criar uma versão conveniente dos fatos. Logo após o desastre, a narrativa que circulou era clara e direta. O maior navio do mundo havia afundado por causa de um iceberg, e a humanidade deveria aprender a respeitar os limites da natureza. Essa versão simples, quase moralista, serviu como lição para as gerações seguintes. Mas uma tragédia com mais de 2.000 passageiros, envolvendo grandes empresários, famílias influentes e interesses financeiros internacionais, nunca poderia ser explicada de forma tão simplista. Os jornais da época tinham uma missão: evitar pânico, controlar informações e transformar o episódio em uma história que pudesse ser consumida sem questionamentos. Por isso, muitos detalhes desapareceram logo nas primeiras semanas após o naufrágio. O mito do Titanic começou a ser construído ainda em terra firme, antes mesmo da viagem inaugural. A White Star Line queria que o navio fosse visto como a expressão máxima da modernidade, uma fortaleza flutuante capaz de desafiar o oceano. Para isso, slogans publicitários foram criados e frases como "praticamente inafundável" começaram a circular entre jornalistas e investidores. Quando o desastre aconteceu, admitir que havia falhas estruturais, pressa na construção ou descuido nos protocolos seria um golpe mortal para a reputação da companhia e de todos os envolvidos. O caminho mais fácil foi transformar o naufrágio em um choque imprevisível, quase como se fosse um castigo do destino. Entretanto, a realidade era mais complexa.
Havia relatos de tripulantes sobre problemas de acabamento, de oficiais que reclamavam da pressa e até de sobreviventes que mencionaram falhas de comunicação no momento mais crítico. Esses detalhes raramente foram divulgados e, quando apareceram, foram tratados como irrelevantes, como se não merecessem ser considerados. A versão oficial não permitia espaço para contradições. Assim, o mito de um navio perfeito que encontrou um iceberg irresistível foi reforçado repetidamente, apagando qualquer nuance que pudesse sugerir negligência, incompetência ou interesses ocultos. A construção do mito também foi alimentada pela forma como a tragédia foi lembrada ao longo das décadas. As histórias dos sobreviventes foram selecionadas, algumas amplamente divulgadas e outras relegadas ao esquecimento. Enquanto certos relatos pintavam o Titanic como palco de heroísmo, sacrifício e cavalheirismo, outros descreviam pânico, caos e decisões questionáveis por parte da tripulação. O público recebeu apenas a versão mais conveniente, aquela que reforçava a ideia de dignidade diante da morte e da inevitabilidade do desastre. Essa seleção de memórias não foi um acidente, mas parte de um processo consciente de moldar a percepção pública. Ao longo do tempo, o Titanic passou a ser lembrado mais como uma lenda do que como um evento histórico real. Filmes, livros e exposições se concentraram em reproduzir a atmosfera romântica da viagem, o luxo dos salões, o choque do iceberg e o drama humano, mas raramente exploraram as lacunas que permanecem sem resposta. O mito se tornou tão forte que, para a maioria das pessoas, questionar os bastidores do desastre parece quase um sacrilégio. Mas a verdade é que a versão tradicional funciona mais como um conto de moralidade do que como uma investigação transparente. Ao olhar mais de perto, percebemos que o Titanic foi moldado para ser um símbolo, não apenas de poder naval e luxo, mas também de uma lição conveniente para a humanidade. Transformar o naufrágio em mito era útil para empresários, governos e até mesmo para a imprensa da época, que encontrou na tragédia uma narrativa de fácil consumo. No entanto, essa versão simplificada deixou para trás detalhes cruciais, que, quando recuperados, mostram um panorama muito mais perturbador. A história do Titanic nunca foi apenas sobre um navio contra um iceberg, mas sobre como a verdade pode ser manipulada, suavizada ou apagada para atender a interesses maiores. E é exatamente nesse ponto que surge a necessidade de reabrir o passado e questionar o que nos foi entregue como verdade absoluta. Por trás do mito imortalizado está uma sequência de decisões, omissões e encobrimentos que mostram que o naufrágio foi também uma oportunidade para manipular memórias e esconder fatos que não deveriam vir à tona. O Titanic é, ao mesmo tempo, um navio afundado e uma construção de narrativas cuidadosamente fabricada, onde o silêncio de alguns valeu mais do que a dor de milhares. No início do século XX, as rotas transatlânticas eram mais do que simples conexões entre continentes. Elas eram a espinha dorsal do comércio, do turismo de luxo e das comunicações internacionais. Quem dominasse o Atlântico controlava não apenas passageiros e cargas, mas também prestígio e influência global. Era nesse cenário que duas companhias disputavam ferozmente a supremacia dos mares: a britânica Cunard Line e a White Star Line. Enquanto a Cunard já exibia navios velozes e reconhecidos mundialmente, a White Star precisava provar que era capaz de construir algo tão grandioso que não apenas competisse, mas que superasse sua rival. O Titanic nasceu desse jogo de poder, mas seu legado também foi moldado por ele. O Titanic não foi projetado apenas para ser um navio. Ele era, acima de tudo, uma mensagem ao mundo, a de que a White Star Line ainda era capaz de ditar os rumos da navegação e de atrair os passageiros mais ricos da sociedade. As cabines de luxo, os restaurantes refinados e a ostentação em cada detalhe não eram apenas conforto, mas propaganda. Cada centímetro do navio foi pensado para humilhar os concorrentes e elevar a imagem da empresa a um patamar quase imperial. Essa obsessão pela imagem, contudo, tinha um custo. Quanto mais a companhia corria contra o tempo para entregar sua obra-prima,
Mas os detalhes técnicos e as preocupações com segurança ficavam em segundo plano. As pressões não vinham apenas do mercado, mas também de esferas políticas e financeiras. A Grã-Bretanha vivia uma era em que o domínio marítimo era sinônimo de poder global. O Titanic, portanto, era também um símbolo da força britânica diante de uma Europa em ebulição, prestes a mergulhar em rivalidades que culminariam na Primeira Guerra Mundial. Governos e investidores enxergavam o navio como mais do que uma embarcação comercial. Era uma demonstração estratégica de que o império ainda ditava as regras no mar. Se a construção envolveu pressa e riscos, não era apenas por ambição corporativa, mas porque havia interesses muito maiores em jogo. Dentro dessa corrida, outro elemento que raramente é mencionado são os financiadores. O Titanic não teria sido possível sem o apoio de banqueiros internacionais que tinham suas próprias razões para investir em um projeto tão grandioso. Esses homens controlavam não apenas dinheiro, mas também rotas comerciais e relações entre nações. Ter o Titanic em funcionamento significava mais do que lucros, significava influência. Mas quando o navio afundou, essa mesma rede de poder se movimentou rapidamente para evitar que suas falhas fossem associadas ao desastre. Relatórios foram suavizados, investigações omitiram nomes e a versão pública do naufrágio foi tratada como uma fatalidade inevitável. Essa corrida pelo poder explica por que o Titanic foi lançado ao mar de maneira tão precipitada. Havia urgência em provar superioridade, em garantir prestígio imediato, em exibir ao mundo que nenhum rival poderia ameaçar a White Star Line. Mas o preço dessa pressa se revelou catastrófico. O navio era, sem dúvida, majestoso, mas sua imagem de perfeição estava acima de sua real preparação para enfrentar o imprevisível. A pressa em vencer uma corrida de prestígio deixou lacunas de segurança que seriam fatais na noite de 14 de abril de 1912. O que não se conta é que o Titanic foi, ao mesmo tempo, uma vitrine de poder e um campo de batalha silencioso de interesses. A corrida pelo domínio do Atlântico transformou o navio em um ícone, mas também em uma armadilha, porque, para os que disputavam a supremacia dos mares, não importava apenas quem chegaria primeiro, mas quem conseguiria impor sua narrativa ao mundo. O Titanic afundou, mas sua imagem de grandeza foi cuidadosamente preservada, como se a tragédia fosse apenas um acidente e não o resultado direto da pressa e da ambição desmedida. E quando entendemos que por trás da construção do Titanic havia uma guerra invisível por prestígio, poder e influência global, percebemos que o naufrágio não foi apenas uma tragédia marítima. Foi também o reflexo de uma corrida em que os riscos foram conscientemente ignorados em nome da glória. Essa disputa pelo Atlântico deixou marcas não apenas nas águas geladas daquela noite, mas na forma como a história foi contada e nos segredos que ainda permanecem escondidos. O Titanic transportava centenas de passageiros, mas nem todos eram viajantes comuns em busca de uma travessia segura ou de luxo. Entre as cabines decoradas com mármore, madeira polida e toalhas finas, estavam indivíduos cujas presenças levantam suspeitas até hoje. Empresários poderosos, políticos influentes e pessoas com agendas pouco divulgadas ocupavam lugares estratégicos no navio, e algumas dessas presenças nunca foram totalmente explicadas pelos registros oficiais. A simples escolha de quem embarcava e quem ficava de fora não era apenas logística, mas um reflexo de interesses sociais, econômicos e possivelmente estratégicos. Alguns passageiros viajavam com documentos e pertences de grande valor, cujas origens permanecem obscuras. Esses objetos iam além do luxo pessoal. Carregavam segredos que poderiam atrair atenção indesejada, seja de rivais comerciais ou de governos estrangeiros. Além disso, há relatos de pessoas que possuíam conexões com sociedades discretas, ligadas a redes de poder internacional, tornando a viagem do Titanic mais do que uma travessia. Era um espaço de encontros e negociações discretas que a história oficial nunca detalhou. Testemunhos de sobreviventes apontam comportamentos estranhos de certos passageiros de primeira classe. Há indícios de que ordens foram dadas para proteger cabines específicas ou objetos valiosos, o que sugere que nem todos estavam ali por lazer ou status.
A presença de certas figuras poderia ter influenciado decisões tomadas na emergência, como a distribuição de botes e prioridades de resgate, o que levanta questões sobre desigualdade, privilégios e interesses ocultos. O que poucos sabem é que alguns passageiros possuíam documentos que, se revelados, poderiam comprometer negócios internacionais e políticas em desenvolvimento. A viagem inaugural do Titanic coincidiu com um período de grandes negociações globais, e a embarcação se tornou um espaço inadvertido de encontros secretos. A tragédia, então, acabou funcionando como uma forma de ocultar ou eliminar evidências que não deveriam chegar ao público, reforçando o silêncio que envolvia o navio. Além disso, a seleção de passageiros não foi aleatória. Estudos históricos indicam que muitas reservas foram feitas por recomendação direta de investidores e parceiros comerciais, garantindo que indivíduos-chave estivessem presentes para fortalecer relações estratégicas. O navio, portanto, não era apenas um meio de transporte, era um palco cuidadosamente preparado onde o luxo, o prestígio e o segredo se encontravam. A análise das listas de embarque e das histórias de sobreviventes revela padrões que jamais foram questionados profundamente pela historiografia tradicional. Determinadas pessoas tiveram destino privilegiado, enquanto outras, com menos visibilidade social, enfrentaram condições que aumentaram suas chances de morte. Essa hierarquia silenciosa não apenas refletia as normas da época, mas também sugeria que interesses ocultos poderiam ter influenciado diretamente o desenrolar da tragédia. Ao observar quem estava a bordo, começamos a perceber que o Titanic não era apenas um navio destinado a transportar passageiros de forma segura. Ele era um microcosmo da sociedade da época, onde riqueza, influência e segredos se misturavam de maneira que o público jamais saberia totalmente. Cada cabine, cada documento e cada bagagem tinha um valor que ultrapassava a percepção comum, e o que aconteceu naquela noite revelou não apenas a força da natureza, mas também a vulnerabilidade de uma sociedade que privilegiava certos indivíduos em detrimento de outros. Essa análise de quem viajava no Titanic nos força a questionar as versões oficiais e a considerar que algumas mortes não foram apenas resultado de um iceberg ou de falhas estruturais. Elas podem ter sido, em parte, consequências de decisões motivadas por interesses que ainda permanecem escondidos, evidenciando que o verdadeiro mistério do Titanic vai muito além do que se vê nos livros e filmes. Pouco depois do naufrágio, as investigações sobre o Titanic começaram, mas algo chamou a atenção de historiadores e especialistas. Vários documentos originais simplesmente desapareceram. Relatórios de engenheiros, memorandos da White Star Line e registros de correspondência entre investidores sumiram sem explicação. Parte dessa documentação jamais foi publicada, e o que chegou ao público foi frequentemente alterado, editado ou resumido, criando uma narrativa conveniente que favorecia a imagem do navio como vítima exclusiva de um acidente natural. A censura não se limitava a registros oficiais. Jornais e periódicos internacionais também receberam instruções para omitir detalhes que poderiam expor falhas estruturais, negligência ou pressões econômicas por trás da pressa na construção. Correspondências internas indicam que autoridades e investidores temiam escândalos que pudessem comprometer reputações e negócios. Assim, uma tragédia que poderia ter sido estudada de forma transparente acabou sendo transformada em mito. Alguns documentos, encontrados posteriormente em arquivos particulares, revelam detalhes que contradizem a versão oficial. Memorandos internos indicam que membros da tripulação alertaram sobre riscos que não foram levados em consideração. Relatórios de testes estruturais mostram que algumas partes do casco poderiam não suportar impactos significativos. Entretanto, essas evidências foram descartadas ou mantidas em segredo, reforçando a impressão de que o navio era inafundável até o momento da colisão com o iceberg. Há também registros que sugerem que certos passageiros possuíam objetos e papéis de grande relevância política e financeira. Esses documentos poderiam ter sido perdidos ou ocultados intencionalmente no naufrágio. Pesquisadores levantam a hipótese de que o desaparecimento de algumas informações foi coordenado, garantindo que certos segredos nunca chegassem ao público.
A destruição ou ocultação deliberada de provas é um indicativo de que o Titanic não era apenas uma tragédia natural, mas também um evento cercado de interesses e manipulações humanas. O mistério se aprofunda quando se analisam depoimentos de sobreviventes que mencionaram ordens para destruir papéis ou esconder pertences valiosos. Essas ações, muitas vezes ignoradas nos relatos oficiais, reforçam a ideia de que havia algo a ser protegido ou ocultado, algo que poderia comprometer figuras influentes e negócios internacionais se revelado. Além disso, a investigação sobre o naufrágio foi marcada por inconsistências que levantam suspeitas de interferência. Certas evidências foram simplesmente ignoradas, enquanto outras foram manipuladas para se encaixar na narrativa de um acidente inevitável. A seleção e o controle da informação criaram um panorama distorcido que moldou o imaginário coletivo e transformou o Titanic em um símbolo de desastre natural, apagando a complexidade e as motivações humanas por trás dele. Essa análise evidencia que o que nos foi contado é apenas uma parte da verdade. Documentos censurados e relatórios desaparecidos indicam que o Titanic é, simultaneamente, um navio que afundou e uma história de manipulação, onde o controle da informação teve papel central. O que permanece oculto revela não apenas falhas técnicas, mas também escolhas humanas estratégicas que moldaram o curso da história, garantindo que certos detalhes nunca fossem conhecidos pelo público. Compreender o que foi censurado ou sumido nos arquivos nos permite enxergar a tragédia com novos olhos. Não se trata apenas de iceberg, água gelada ou falta de botes, mas de interesses poderosos que decidiram quais verdades poderiam ser contadas e quais deveriam permanecer enterradas sob as águas do Atlântico. Após o naufrágio, muitos dos que escaparam da morte carregavam histórias chocantes, mas nem todas foram ouvidas. Sobreviventes revelaram acontecimentos que iam além do choque com o iceberg, apontando decisões questionáveis da tripulação, ordens confusas e privilégios que determinaram quem teria mais chances de sobreviver. Essas narrativas, porém, foram amplamente filtradas e, em alguns casos, até ignoradas, criando um silêncio que contribuiu para consolidar a versão oficial de que o desastre foi puramente natural e inevitável. Alguns relatos falam de passageiros de primeira classe que receberam tratamento prioritário de forma inexplicável, enquanto outros, em classes inferiores, enfrentaram caos e confusão, ficando à mercê da sorte. Histórias de heroísmo foram enfatizadas, mas contradições, desorganização e até atos suspeitos de omissão foram muitas vezes deixados de lado. Esse silêncio seletivo transformou a percepção pública, fazendo parecer que todos os acontecimentos foram heróicos ou inevitáveis, quando a realidade era mais complexa e carregada de injustiças. O que chama a atenção é que certos sobreviventes mencionaram ter testemunhado conversas, objetos e documentos que nunca chegaram à investigação oficial. Alguns falam de itens valiosos sendo escondidos ou retirados do navio. Outros comentam sobre passageiros que pareciam estar ali por motivos muito diferentes de uma simples viagem transatlântica. A repetição desses relatos foi limitada, e a imprensa, pressionada pelos interesses da White Star Line, não deu espaço para questionamentos mais profundos. Além disso, a manipulação do testemunho ocorreu também durante as audiências públicas, quando sobreviventes foram orientados a não revelar detalhes que poderiam comprometer figuras influentes ou expor falhas da empresa. A narrativa oficial passou a ignorar depoimentos que contradissessem a versão de um navio perfeito atingido por um iceberg implacável, apagando assim memórias e vozes que poderiam mudar a percepção histórica. O silêncio também se manifesta na ausência de certos nomes nos relatos mais divulgados. Pessoas que poderiam fornecer informações cruciais sobre os acontecimentos a bordo ou sobre os interesses ocultos presentes no navio foram praticamente apagadas da história. Essa lacuna sugere que a seleção de relatos não foi apenas acidental, mas um processo deliberado para controlar a narrativa, garantindo que o mito do Titanic permanecesse intacto. Revisitar o que os sobreviventes tentaram revelar nos leva a questionar a veracidade das versões oficiais. Cada história suprimida, cada detalhe ignorado, revela que o desastre do Titanic não foi apenas um evento trágico, mas também um palco de manipulação.
onde interesses financeiros, sociais e políticos influenciaram diretamente o que poderia ou não ser contado ao mundo. O silêncio dos sobreviventes não é apenas ausência de voz. É a evidência de que, por trás do navio e de seu iceberg fatal, havia uma rede de decisões humanas que moldaram o destino de milhares e transformaram a tragédia em mito. O que esses sobreviventes tentaram nos contar nos força a olhar para o Titanic sob uma perspectiva completamente diferente, questionando o que realmente sabemos sobre aquela noite e sobre o que permanecerá escondido para sempre. O Titanic não transportava apenas passageiros e luxo, mas também uma carga que permanece envolta em mistério. Entre pertences pessoais e objetos de valor, há relatos de documentos sigilosos, pacotes de alto valor e itens cujas origens ainda não foram totalmente esclarecidas. Esses elementos, escondidos em áreas do navio pouco conhecidas do público, sugerem que o Titanic poderia carregar informações e bens de interesse internacional, muito além da simples travessia de Nova York. Algumas teorias indicam que determinados passageiros transportavam documentos estratégicos ou contratos que poderiam influenciar grandes decisões comerciais ou políticas. Esses itens não eram apenas bagagem, representavam poder, riqueza e possivelmente segredos que, se perdidos ou expostos, poderiam mudar o equilíbrio de interesses entre governos e empresas da época. O fato de muitas dessas cargas nunca terem sido oficialmente listadas alimenta a suspeita de que houve encobrimento deliberado sobre seu conteúdo. Testemunhos e relatos de tripulantes falam de cargas que foram removidas ou escondidas durante a evacuação, reforçando a ideia de que havia algo a proteger. Em alguns casos, passageiros mencionaram cofres e baús com documentos importantes que desapareceram sem deixar rastros. A falta de registros oficiais levanta questões sobre o que foi deliberadamente omitido para preservar interesses poderosos. O desaparecimento da carga secreta também alimentou teorias de que o naufrágio teria servido como cobertura para eliminar provas ou objetos valiosos. Muitos estudiosos acreditam que o acidente criou uma oportunidade única para que certos itens desaparecessem sem explicações, preservando segredos de magnatas, políticos e influentes investidores internacionais. A coincidência de que objetos de alto valor foram nunca encontrados ou foram relatados apenas parcialmente reforça essa linha de pensamento. Além disso, expedições modernas aos destroços do Titanic confirmaram a existência de compartimentos que poderiam ter armazenado cargas especiais, embora não se tenha documentação completa sobre o que eles continham. Isso cria uma lacuna histórica que ainda permite especulações sobre a verdadeira função de certas áreas do navio e sobre o que realmente estava sendo transportado. O enigma da carga secreta muda completamente a percepção do Titanic. Não se trata apenas de passageiros e luxo, mas de uma embarcação que poderia ser usada como instrumento para transporte de segredos estratégicos. O naufrágio, portanto, não apenas matou centenas de pessoas, mas também ocultou informações que nunca foram reveladas. Cada objeto desaparecido ou não registrado é uma peça de um quebra-cabeça que desafia a narrativa oficial e sugere que a tragédia do Titanic é muito mais complexa do que se imagina. Entender o que estava a bordo do Titanic é essencial para compreender que a história do navio não é apenas um relato de luxo, iceberg e tragédia, mas também uma história de interesses ocultos, manipulação e segredos que nunca deveriam ter sido descobertos. A carga secreta permanece como uma das maiores incógnitas, mostrando que por trás da fachada do navio existia um mundo de mistérios que até hoje desafia investigadores e historiadores. O Titanic não era apenas um navio de luxo, ele também se tornou um ponto de encontro improvável de interesses discretos e influências ocultas. Pesquisas históricas indicam que alguns passageiros tinham ligações com sociedades secretas, grupos discretos que atuavam nos bastidores do poder econômico e político da época. A presença dessas figuras não era casual. Seus objetivos iam muito além de uma simples viagem transatlântica e podem ter influenciado decisões tomadas a bordo, especialmente durante o momento crítico do naufrágio. Alguns registros indicam que esses grupos tinham interesses estratégicos em manter certos documentos, objetos e informações longe do público.
Acredita-se que o transporte desses itens no Titanic não era apenas questão de conveniência, mas parte de uma rede organizada que usava o navio como instrumento para proteger segredos sensíveis. A colisão com o iceberg, nesse contexto, levanta questões inquietantes. Teria sido um acidente ou uma oportunidade para eliminar provas sem expor os envolvidos? Além disso, histórias de sobreviventes e relatos antigos sugerem comportamentos estranhos de determinados passageiros. Alguns agiam de forma reservada, protegendo pertences ou documentos com atenção exagerada, enquanto outros pareciam antecipar a tragédia. Esses detalhes reforçam a ideia de que existiam interesses ocultos, possivelmente relacionados a negociações e transações internacionais, que permanecem desconhecidos até hoje. O que torna essas conexões ainda mais intrigantes é o silêncio em torno delas nos registros oficiais. Nenhuma investigação aprofundou de forma sistemática a presença de sociedades secretas no navio, e quaisquer indícios que surgiam eram rapidamente descartados ou minimizados. Essa ausência de informações contribui para a aura de mistério que envolve o Titanic, alimentando teorias de que o naufrágio não foi apenas uma tragédia natural, mas um evento com implicações muito mais complexas. Alguns historiadores sugerem que a influência dessas sociedades poderia explicar decisões questionáveis durante a viagem inaugural, como a distribuição de cabines, o armazenamento de cargas valiosas e a gestão dos botes salva-vidas. Se interesses secretos estavam em jogo, certos passageiros poderiam ter sido priorizados, protegidos ou instruídos a agir de forma específica, garantindo que objetivos estratégicos fossem preservados mesmo diante da catástrofe. Ao considerar essas conexões sombrias, o Titanic deixa de ser apenas um ícone de luxo e desastre e se transforma em um palco onde poder, segredo e manipulação se cruzam. Cada decisão, cada passageiro e cada objeto a bordo poderia ter uma relevância muito maior do que se supõe. E compreender essas relações é essencial para enxergar a tragédia de forma mais completa. O mistério das sociedades secretas a bordo do Titanic mostra que o que nos foi contado é apenas uma parte da verdade. O que parecia um acidente natural pode, na realidade, esconder intenções, interesses e segredos cuidadosamente protegidos, evidenciando que a história oficial muitas vezes silencia sobre quem realmente tinha poder naquela noite. Quando o Titanic enviou seus primeiros sinais de socorro, a resposta deveria ter sido rápida e organizada. No entanto, registros históricos indicam que houve falhas incomuns e inexplicáveis na comunicação com os navios próximos. Mensagens enviadas pelo rádio foram recebidas com atraso ou ignoradas, e algumas instruções contraditórias dificultaram a coordenação do resgate. Esses detalhes levantam dúvidas sobre se a tragédia poderia ter sido minimizada e por que a eficiência do salvamento não correspondeu às expectativas para um navio considerado tecnologicamente avançado. Alguns pesquisadores apontam que o Titanic possuía equipamentos modernos de comunicação, mas sua utilização foi comprometida por decisões humanas ou, possivelmente, por intenções ocultas. Determinadas mensagens podem ter sido retidas ou manipuladas, criando atrasos estratégicos que influenciaram diretamente o número de vítimas. A análise das ondas de rádio mostra que nem todos os sinais enviados foram devidamente registrados, e a prioridade de atendimento a algumas chamadas sugere critérios que vão além da urgência imediata. O comportamento dos navios próximos também é estranho. Alguns, que poderiam ter chegado rapidamente, demoraram a alterar suas rotas ou hesitaram em responder a pedidos de socorro. Esses atrasos levantam a hipótese de que interesses ocultos poderiam ter interferido no processo de salvamento, seja para proteger certos passageiros, seja para permitir que evidências desaparecessem. Além disso, há registros de tripulantes do Titanic que indicam que ordens para o uso dos botes salva-vidas foram confusas e inconsistentes, aumentando o caos a bordo e reduzindo a eficácia da evacuação. Relatos de sobreviventes descrevem situações em que passageiros e tripulantes agiram de forma contraditória com protocolos de emergência, protegendo cabines específicas ou certos pertences, enquanto outros eram negligenciados. Esses relatos, embora frequentemente minimizados nos documentos oficiais, sugerem que decisões estratégicas, intencionais ou não,
afetaram diretamente quem teve mais chances de sobreviver. Outro aspecto que alimenta o mistério é o desaparecimento de registros completos das comunicações. Arquivos de rádio que deveriam documentar cada mensagem trocada foram parcial ou totalmente perdidos, dificultando a reconstrução exata dos acontecimentos. A ausência desses registros oficiais reforça a ideia de que parte do que aconteceu na noite do naufrágio foi mantido fora do conhecimento público, protegendo interesses de passageiros influentes ou de investidores que não poderiam ser associados a falhas críticas. O mistério das comunicações e do resgate do Titanic revela que, além do impacto do iceberg, houve falhas e possivelmente decisões estratégicas que determinaram o desfecho da tragédia. Cada atraso, cada mensagem perdida e cada ação contraditória compõem um padrão que sugere que o desastre foi muito mais do que um acidente inevitável, envolvendo elementos de negligência, manipulação e segredos que permanecem escondidos sob as águas geladas do Atlântico. Décadas após o naufrágio, expedições modernas foram enviadas ao local onde o Titanic descansava, buscando não apenas recuperar objetos, mas compreender o que realmente aconteceu naquela noite. O que encontraram, no entanto, revelou detalhes que contradizem algumas das narrativas mais conhecidas. Imagens subaquáticas mostraram danos que não condizem inteiramente com a versão do impacto do iceberg, sugerindo que o navio já apresentava fragilidades estruturais antes da colisão ou que houve forças adicionais envolvidas. Além disso, compartimentos do navio, antes inacessíveis, foram documentados e levantaram questionamentos sobre a carga e objetos valiosos que poderiam ter sido transportados e nunca encontrados. Restos de baús, cofres e áreas lacradas foram descobertos, mas muitos itens permanecem desaparecidos, reforçando a ideia de que parte do que o Titanic carregava continua oculta. A preservação do casco e da estrutura permite analisar como o navio se partiu, e especialistas apontam que certos danos indicam que as falhas podem ter sido agravadas por decisões humanas durante a construção ou manutenção. O estudo das profundezas também revelou evidências de que o naufrágio não ocorreu de forma uniforme. A posição em que o navio repousa e a distribuição de destroços sugerem movimentos e impactos que desafiam a narrativa tradicional, indicando que o iceberg pode não ter sido o único fator determinante. Alguns pesquisadores acreditam que choques internos ou tentativas de manobra poderiam ter contribuído para o rompimento, mas esses elementos nunca foram amplamente discutidos em documentários ou relatórios oficiais. A verdade submersa também envolve descobertas relacionadas a passageiros e tripulação. Restos de cabines de primeira classe mostram itens que podem ter sido removidos ou protegidos antes do desastre, enquanto em áreas de terceira classe há sinais de que pertences foram abandonados sem chance de recuperação. Essas diferenças reforçam a disparidade social a bordo, mas também levantam perguntas sobre escolhas deliberadas de preservação de certos objetos ou documentos críticos. As investigações submarinas mudaram a forma como entendemos o Titanic. Não é apenas uma questão de luxo versus tragédia, mas de segredos mantidos debaixo da água. Informações que, se recuperadas, poderiam alterar a percepção do que realmente aconteceu. Cada mergulho, cada fotografia e cada medição do casco revela uma história de negligência, pressa e interesses ocultos que até hoje desafia historiadores e cientistas. O que as profundezas do Atlântico mostram é que a tragédia do Titanic vai muito além do que se lê nos livros. A narrativa tradicional é incompleta, e apenas ao observar o navio em seu estado real, é possível começar a compreender a complexidade dos eventos e os fatores ocultos que moldaram a catástrofe. Cada detalhe submerso é uma peça de um quebra-cabeça que, quando unido, revela que a história que conhecemos foi cuidadosamente filtrada e que a verdade do Titanic permanece parcialmente escondida, esperando ser completamente descoberta. O Titanic se tornou mais do que um desastre marítimo. Ele se transformou em símbolo de como tragédias podem ser moldadas e utilizadas para ocultar interesses poderosos. Ao analisar todos os elementos, desde a construção apressada, os passageiros selecionados, a carga secreta, até os relatos filtrados e documentos desaparecidos, percebe-se um padrão de manipulação que vai além do acaso.
A história oficial foi construída cuidadosamente para esconder falhas humanas, decisões questionáveis e conexões estratégicas que poderiam comprometer reputações. O naufrágio mostra que poder, riqueza e influência podem determinar não apenas quem sobrevive, mas também quais verdades chegam ao público. A versão amplamente divulgada enfatizou heroísmo, destino e um iceberg inevitável, apagando qualquer indício de negligência, pressa ou interesses ocultos. Esse controle da narrativa demonstra como fatos históricos podem ser moldados para proteger certas figuras, manter mistérios e preservar legados, mesmo quando vidas humanas são perdidas. Cada detalhe do desastre, quando analisado de forma crítica, revela sinais de que o mito foi cuidadosamente construído. A pressa na construção, as falhas de comunicação, a presença estratégica de passageiros influentes e o desaparecimento de documentos não são coincidências. São indícios de uma trama complexa, onde a aparência de tragédia inevitável esconde uma sequência de decisões humanas e interesses poderosos que influenciaram diretamente o curso da história. O Titanic, portanto, se torna um exemplo extremo de como narrativas podem ser manipuladas. A grandiosidade do navio, a opulência das cabines e a tragédia do naufrágio serviram de cortina para encobrir verdades incômodas, protegendo pessoas e interesses que jamais deveriam ser questionados publicamente. É uma lembrança de que a história muitas vezes é contada por aqueles que têm poder para moldá-la, selecionando o que queremos ver e escondendo o que deve permanecer secreto. Ao compreender o Titanic como símbolo de manipulação, percebemos que a tragédia vai muito além do iceberg. Ela representa o controle sobre a memória coletiva, a capacidade de transformar um desastre em mito e a influência de interesses estratégicos sobre a forma como interpretamos o passado. Cada silêncio, cada detalhe omitido e cada versão oficial construída é parte de um mesmo objetivo: proteger certos segredos e manter o público distante da verdadeira dimensão do ocorrido. O que o Titanic nos ensina, portanto, é que a verdade raramente é absoluta. Entre luxo, gelo e morte, entre documentos sumidos e relatos silenciados, há uma lição sobre poder, manipulação e segredos que atravessam gerações. A história que conhecemos é apenas a superfície. Por baixo, como nas águas profundas do Atlântico, permanecem mistérios que desafiam a compreensão e revelam que o verdadeiro naufrágio talvez não tenha sido apenas o do navio, mas o da própria memória coletiva.